O Vasa foi um dos navios mais ambiciosos da história naval sueca. Construído no início do século XVII a mando do rei Gustavo II Adolfo, o Vasa tinha como objetivo ser o mais poderoso navio de guerra do seu tempo, demonstrando o crescente poder militar sueco. No entanto, o que era para ser uma celebração da supremacia naval da Suécia terminou em tragédia quando o Vasa afundou em sua viagem inaugural, praticamente na frente de milhares de espectadores. A Suécia, envolvida em conflitos pela supremacia no Mar Báltico, necessitava de uma marinha forte. Em 1626, o rei Gustavo II Adolfo ordenou a construção do Vasa para ser o maior e mais bem armado navio de guerra da frota. Com 69 metros de comprimento e equipado com 64 canhões de bronze, o Vasa seria uma verdadeira fortaleza flutuante. Além de suas capacidades militares, o navio era decorado com esculturas detalhadas, projetadas para glorificar o rei e a monarquia sueca. A construção do navio foi supervisionada pelo mestre naval holandês Henrik Ibertson. Contudo, o projeto foi marcado por desafios estruturais, principalmente devido à sua alta concentração de peso no convés superior, onde ficavam os canhões. Apesar das preocupações dos construtores quanto à estabilidade, o navio foi lançado sob pressão de completar rapidamente o projeto, sem que ajustes fossem feitos. Em 10 de agosto de 1628, o Vasa partiu em sua viagem inaugural no porto de Estocolmo. A partida foi um evento grandioso, assistido por uma multidão ansiosa. Porém, logo após percorrer cerca de 1.300 metros, uma rajada de vento fez com que o Vasa inclinasse perigosamente para um lado. A tripulação tentou corrigir a inclinação, mas a água começou a entrar pelas escotilhas dos canhões abertas. Em questão de minutos, o Vasa afundou no fundo do porto, levando consigo cerca de 30 tripulantes. O naufrágio do Vasa foi um golpe devastador para a reputação naval da Suécia. Uma investigação foi conduzida logo após o incidente, mas ninguém foi responsabilizado pelo naufrágio. Os engenheiros e construtores afirmaram ter seguido as instruções, e alguns culparam a insistência do rei em armar o navio com muitos canhões. No entanto, o verdadeiro motivo do naufrágio permaneceu incerto. A causa principal do naufrágio foi a instabilidade estrutural do navio. O Vasa tinha um centro de gravidade muito alto devido ao peso dos canhões no convés superior. O casco do navio não tinha lastro suficiente para contrabalançar esse peso, tornando-o vulnerável ao vento e ao balanço. Além disso, a ciência naval da época ainda não compreendia completamente os princípios de estabilidade necessários para grandes embarcações com vários convéses de canhões. Testes de maré realizados antes da viagem inaugural já haviam mostrado que o navio balançava perigosamente, mas as advertências foram ignoradas. A pressão política e a urgência de mostrar o poderio militar sueco foram fatores decisivos para que o Vasa fosse lançado sem que os problemas de equilíbrio fossem resolvidos. Após o naufrágio, o Vasa permaneceu no fundo da Baía de Estocolmo por mais de 300 anos. Protegido pelas condições únicas do Mar Báltico, que tem baixa salinidade, o navio foi preservado quase intacto. Em 1961, uma equipe de arqueólogos submarinos, liderada pelo historiador amador Anders Franzen, conseguiu localizar e resgatar o Vasa. O resgate foi um feito técnico impressionante, e o navio foi retirado praticamente intacto, sendo um dos únicos navios da era pré-industrial a ser recuperado dessa forma. O processo de recuperação e conservação do Vasa durou vários anos. Hoje, o navio está em exibição no Museu Vasa, em Estocolmo, onde pode ser admirado por milhões de visitantes anualmente. O museu oferece uma visão detalhada da construção, do naufrágio e da recuperação do Vasa, sendo uma das principais atrações turísticas da Suécia. O naufrágio do Vasa é um exemplo notável de como a ambição desmedida, aliada à falta de conhecimento técnico, pode resultar em fracasso. Embora o Vasa tenha sido um desastre naval, sua recuperação e preservação o transformaram em um tesouro arqueológico inestimável. Ele oferece insights únicos sobre a tecnologia naval do século XVII e os desafios enfrentados pelos engenheiros da época. Além de sua importância histórica, o Vasa também impulsionou o avanço de técnicas de conservação subaquática. A preservação de sua madeira e de seus detalhes esculpidos trouxe importantes contribuições para o campo da arqueologia marítima. O mistério do Vasa combina fatores técnicos e políticos que levaram ao fracasso do navio mais ambicioso da marinha sueca.
Sua história, marcada por grandeza e tragédia, foi redescoberta séculos depois e preservada como uma lembrança do que pode acontecer quando a ambição supera o planejamento cuidadoso. O Vasa, que afundou em minutos, tornou-se uma peça de valor incalculável para a história mundial, preservando uma era de esplendor e desafios técnicos.